aqui um bocadinho para uma contextualização histórica. Portanto, o Lamarck era um biólogo francês, aqui um bocadinho claro, anterior, um biólogo francês, obviamente, não é? Aqui pela introdução, tentativa, não é? Já percebemos, não é? E ele era um bocadinho anterior ao Charles Darwin. E ele tinha, na altura em que isto ainda não estava tão bem estabelecido e hoje em dia, como já dissemos, estas ideias estão a voltar, portanto não sabemos até que ponto é que isto está bem estabelecido hoje em dia também, mas no fundo ele tinha uma teoria alternativa à evolução de Darwin. Portanto, o que é que na perspectiva do Darwin, o que é que acontece? Existem as mutações, as modificações quando se dá a geração do novo indivíduo, portanto, quando os seres vivos se reproduzem, vão aparecer indivíduos novos e há erros pronto, hoje em dia dizemos que o ADN, quando se copia de um indivíduo para o outro, há erros e esses erros muitas vezes são malignos, mas às vezes são coisas que podem beneficiar a reprodução do organismo e ele vai se beneficiarem a reprodução do indivíduo, essas mutações vão ter tendência a permanecer. Se dificultarem, vão ter tendência a desaparecer e podem, se forem graves e matarem o indivíduo, pronto, desaparecem mesmo completamente, não é? Isto é a ótica do Darwin. Aqui o Lamarck tem uma teoria um bocadinho diferente. A teoria do Lamarck, o que é que ele diz? Ele diz que quando um animal usa uma determinada funcionalidade, e há, por exemplo, o exemplo das girafas, não é? Portanto, que onde a girafa se tem que esticar para chegar ao alimento, não é? Ela vai tentar fazer esticar o seu pescoço, não é? E à medida que vai fazendo isto, o seu pescoço vai se tornando mais comprido e ao longo de várias gerações, portanto ele diz aqui na segunda lei que isto é hereditário, hereditário, não é? Ao longo de várias gerações, as girafas a tentarem esticar-se para chegar aos alimentos vão fazendo com que sucessivas gerações de girafas tenham o pescoço cada vez maior até se chegar ao animal que nós vemos hoje em dia, não é? Portanto, há aqui uma diferença, não é? Portanto, na visão darwiniana, um erro na cópia quando quer dizer, darwiniana misturada com aquilo que nós sabemos hoje da genética, não é? É um erro na cópia quando o organismo se reproduz. Aqui é o organismo vivo, antes de chegar ao limite do seu desenvolvimento, como diz aqui a primeira lei, que vai tentando utilizar uma determinada funcionalidade, no caso da girafa ao pescoço, e vai desenvolvendo naturalmente essa funcionalidade. Isto tem alguma lógica, não é? Isto não é completamente... Nós vemos esta teoria, isto parece que faz algum sentido, não é? Sim. Nós podemos definir isto, se temos que resumir o Lamarckismo numa frase, não é? Acho que podemos defini-la com a teoria de que as características adquiridas são hereditárias, ou são transmitidas de forma hereditária, não é? No fundo é uma boa forma de o resumir, não é? E que tu desenvolves essas características pelo facto de as utilizares quando estás vivo. Usares ou não usares, não é? É a questão do uso e do desuso da primeira lei, não é? Usares ou não usares, não é? Dependendo. Sim, ou seja, por exemplo, tu imagina uma pessoa que tem tendência a ter mais músculo, não é? A ser mais forte fisicamente. Tu podes, na perspectiva do Darwin, mutações nos genes fazem com que os indivíduos tenham mais tendência a desenvolver essa musculatura e se a exercitarem vão desenvolvê-la mais, obviamente, não é? Mas é uma tendência que está lá, que surgiu por mutações genéticas e que depois, pelo facto de ser benéfica para o indivíduo, vai se manter para as gerações seguintes. Na perspectiva do Lamarck, ele, se fizer exercícios que desenvolvam esta musculatura, vai desenvolvê-la, não é? E depois vai passar esta musculatura que desenvolveu para as gerações seguintes. Portanto, é uma visão diferente. É a diferença entre a potencialidade está lá e passa-se de pais para filhos e eles depois podem desenvolvê-la, exercitá-la ou não é? E a visão de Lamarck é o facto de nós a exercitarmos vai fazer com que ela passe para os nossos filhos. Que durante muito tempo, e quando o Darwin se tornou dominante, isto foi rejeitado porque, quer dizer, o facto de uma pessoa fazer muito exercício, não é? Não significa que os seus filhos vão ser bons no exercício, não é?
e pode ser uma pessoa que é excelente a jogar a bola, mas sei lá, o filho do Cristiano Ronaldo não tem que ser o melhor jogador do mundo, não é? Nem tem sequer que ser bom e sobretudo durante muito tempo o que se pensou foi que se o filho era tão bom como o pai, Gonçalo, isso devia-se ao genoma, e não tanto ao facto de o pai ter sido um atleta que se dedicou ao futebol durante toda a sua vida, não é? No fundo, esta é que é a grande diferença. Mas o que é que mudou, Gonçalo? O que é que mudou recentemente? Sim, ultimamente, é assim, não dizemos que estas ideias do Lamarck estejam a voltar completamente, não é? Claro, porque há aqui alguns detalhes, para este texto que nós lemos, estas leis, são coisas bastante, de certa forma, bastante arcaicas. Sim, isto nós lemos do próprio Lamarck, não é? Sim. Era o próprio Lamarck. Era o próprio a definir as suas duas leis, não é? Mas isto mas estas ideias de Lamarck, apesar de terem sido rejeitadas durante bastante tempo, agora estão a voltar um bocadinho com uma área que tem surgido ultimamente e que se tem estudado bastante, que é a área da epigenética. Olá a todos, esperemos que tenham gostado do excerto desta nossa conversa. Se quiserem ver o episódio completo, temos o link na descrição. E se gostam deste conteúdo, não se esqueçam de subscrever, pôr gosto e partilhar. Obrigado e até à próxima.